amiga, com o Mestre Jesus, pedindo para que possamos de fato estar aqui nesse momento presente, acalmar a nossa mente dessa agitação do dia a dia e possamos ter esse momento de autocuidado, de autoamor, de reflexão, de aprendizagem sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre os ensinamentos sobre a doutrina espírita, e que esse momento seja de enriquecimento para a nossa vida, para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, que possamos aproveitar da melhor maneira e, como terrenos férteis, possamos dar bons frutos a partir dessas sementinhas que serão plantadas em nosso coração e em nossa mente. Que o Mestre Jesus nos ilumine, que a espiritualidade amiga envolva o companheiro Paulo com as melhores energias e que tuas palavras, tuas reflexões possam tocar nossos corações. Que Deus nos abençoe e que nossos corações estejam em paz. Que assim seja. Bem, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui essa noite com vocês, no CETRASP, trabalhadores da Seara do Cristo. Eu não me lembro se eu estive aqui às segundas-feiras. Geralmente, quando eu venho é de sexta-feira, tá? Mas eu não me lembro. Mas, enfim, isso não interessa. O nosso tema, oração e renovação. Certamente, na Casa Espírita, nós já ouvimos esse tema dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, falarmos sobre oração, conversarmos sobre oração. Mas certamente, por mais que nós tenhamos conversado sobre o tema, nós não falamos tudo, evidentemente. Muitas vezes nós já conhecemos sobre o tema, nós já refletimos, debatemos, mas quase sempre nós não utilizamos dessa prática, né, da oração. Esse tema de hoje nós trouxemos baseado numa reflexão do Espírito Emmanuel, que está na obra Vinha de Luz, que é uma obra escrita pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier. É um texto pequeno, mas muito reflexivo. É claro que para a nossa reflexão da noite de hoje, nós não analisamos somente esse texto, mas também o livro O Pão Nosso, também de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos pilares da doutrina espírita. Como nós sabemos, o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, como nós sabemos, e tem as suas consequências morais, religiosas. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está o nosso lado moral, o nosso lado religioso dessa doutrina maravilhosa. E é claro, a gente não poderia deixar de compulsar, de refletir nessa obra pelo o tema que nós trataremos. E por último, o Livro dos Espíritos, tá? Que é, como nós sabemos, a obra basilar da doutrina, a obra básica, e que a gente não deve se afastar nunca.
Aliás, toda vez que eu trago um tema bastante específico da doutrina, eu sempre pergunto se as pessoas leram o Livro dos Espíritos, tá? Que é a nossa obra básica. Tá? Aliás, o Livro dos Espíritos não é uma obra que você deve apenas ler, mas é extremamente necessário que a gente possa ler, que a gente possa estudar, que possamos refletir nessa obra. E cada vez que a gente relê essa obra, nós descobrimos coisas novas. Não que ela tenha mudado alguma coisa, ela está lá intacta. Mas nós é que nos modificamos quando relemos essa obra. Certamente nenhum de nós, quando relê, vai perceber as mesmas coisas que percebeu da primeira vez. Nós perceberemos de uma outra forma até. Então, toda vez que vamos tratar de um tema como esse, nós sempre analisamos também o Livro dos Espíritos, volto a repetir, que é a obra básica da doutrina. E deve ser um livro de cabeceira para a gente. O Livro dos Espíritos, certamente. Então vamos lá, as reflexões do nosso companheiro Emmanuel, tá? Eu vou ler um trechinho do texto dele para começarmos as nossas reflexões, tá? O que ele diz no início? A súplica do remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. Olha que frase profunda, não é? Já no início, a súplica, ou seja, o pedido que nós fazemos normalmente numa oração. Sabemos que podemos orar para pedir, louvar e agradecer, mas quase sempre pedimos, mas podemos continuar pedindo, não tem problema nenhum. O problema é que Deus certamente vai nos atender quando pedirmos. Então deveremos ter a responsabilidade daquilo que iremos pedir. Eu me lembro certa feita que um senhor, ele vivia pedindo para o seu santo, ele tinha uma fé muito grande no seu santo, para ganhar na loteria. Toda semana ele pedia ao santo, me faça, eu preciso ganhar na loteria, ele pedia. De tanto ele pedir, só que ele era muito pão duro. Um dia ele estava pedindo para ganhar na loteria, o santo aparece para ele, como se estivesse materializado, e chega para ele e diz assim: tudo bem, eu vou lhe ajudar a ganhar na loteria, mas pelo menos joga. Pelo menos joga. Ou seja, ele tanto pedia, mas era tão pão duro que quase sempre não jogava. Então, meus amigos, deveríamos ter essa responsabilidade até mesmo no pedir. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. Isso quer dizer que apenas no momento que você está pedindo e que você está derramando aquelas lágrimas, você já está sendo atendido, porque ela já está lhe trazendo um consolo. Aí ele diz, lágrimas consoladoras: a rogativa na aflição dá-nos a conhecer a nossa deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. Olha que coisa interessante, nós nunca analisamos dessa forma. A oração é um ato de humildade. É um ato de humildade. Você se dobrar, não precisa necessariamente dobrar os joelhos, evidentemente. Mas quando você parte para pedir algo com sentimento, você está se desnudando para Deus e para você mesmo. Então é naturalmente um ato de humildade, o ato de orar. A solicitação na dor, que normalmente a gente só faz as orações na dor,
quando estamos passando por diversos problemas. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Ou seja, quando estamos ali na súplica, nós conseguimos perceber melhor as respostas. Nós conseguimos perceber melhor Deus. Nós conseguimos perceber melhor a nós mesmos, inclusive. Esse pequeno trecho, esse pequeno texto, já é por si só muito profundo e requer de nós uma reflexão bastante profunda, bastante responsável, inclusive. Notem que a oração não é uma coisa tão simples como muitos de nós imaginamos. E continua Emmanuel. Não vou ler o texto todo, evidentemente, para não cansar vocês. Tá? Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Isso só no momento da oração, inclusive. Imagine o que não proporciona depois. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Ou seja, evidentemente que não basta a oração, não basta o petitório. É necessário modificar as nossas atitudes íntimas para nos melhorarmos, para que a oração verdadeiramente possa agir em nós e naquilo que nós solicitamos, naquilo que nós pedimos. Então não basta orar. Apesar de que a oração por si só já nos traz imensos benefícios, mas é preciso orar e agir, como esse exemplo do rapaz que pedia para ganhar na loteria. Era preciso que ele jogasse para que pudesse efetivamente ganhar na loteria. Eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa que foi feita há alguns anos a respeito da oração. Um pesquisador canadense chamado Mário Beauregard, ele fez uma ampla pesquisa a respeito da oração, utilizando... Opa, vai pular. Às vezes dá uma travadinha. Você aperta ali para mim, por favor, só aqui lá, a setinha para a direita. Opa, é porque parou ali. Viu? Esse pesquisador canadense, Mário Beauregard, tá? Ele reuniu no templo, tá? Algumas freiras carmelitas, tá? E fez nessas freiras uma ampla pesquisa a respeito da oração, dos efeitos da oração, tá? Dos efeitos em nós e principalmente dos efeitos cerebrais dessa oração, tá? Dos efeitos, pode passando aí, meu amigo, por favor. Isso, próximo, pode passar. Na universidade, tá funcionando agora, já testei. Lá no Canadá, na Universidade de Montreal, ele é um neurocientista, né? E ele fez essa pesquisa com freiras carmelitas, como eu falei, tá? E aí, o que foi que ele fez? Ele trouxe pontos importantes nessa pesquisa, que segundo ele,
O escaneamento do cérebro sugere que as experiências têm origem fora do cérebro e não originada por ele. Ou seja, quando você está na oração, as experiências que ele observou, as mudanças fisiopsíquicas em cada uma dessas freiras, tinham origem fora do cérebro. Isso nenhuma pesquisa anterior tinha observado. A pesquisa ajuda a explicar, à luz da ciência, a fé, a ação da mente sobre a matéria, a intuição, etc. Essa pesquisa é ampla que ele realiza. Evidentemente que nós vamos trazer apenas um trechinho dessa pesquisa aqui, tá? Muito bem. Ao refutar as respostas da ciência tradicional, o cérebro espiritual, como ele chamou, desvenda as verdadeiras origens de todos esses mistérios. E que, segundo a ciência, as mudanças fisioquímicas, psíquicas no nosso organismo vêm do cérebro. E, segundo essa pesquisa, é extracerebral, é fora do cérebro. Tá? Como ele chamou, não importa. Nós sabemos que é no espírito. Nós sabemos, por exemplo, que não é o cérebro quem produz o pensamento. Nós espíritas sabemos, quem produz, quem pensa, é a matriz, é o espírito, é a alma quem pensa e que reflete, evidentemente, nessa máquina maravilhosa que é o cérebro. Mas quem pensa é o espírito, quem pensa é a alma. E a ciência já começa, ensaia essa descoberta. E ele traz isso, esse pesquisador. Tá? Olha que interessante que ele traz. Segundo essa pesquisa, dentre outras observações que ele trouxe, ele classificou a oração de dois tipos de oração, segundo as palavras desse pesquisador. Tá? A primeira, a oração ritualística, e que ele mesmo assim classificou. Por que ele chamou de oração ritualística? E ele classificou em dois tipos, a oração ritualística e a oração real. Olha o que ele traz sobre cada uma delas. A oração ritualística não significa absolutamente nada. Repetição de palavras, hábito que não causa nenhum tipo de alteração cerebral. Ou seja, na pesquisa dele, em alguns momentos a oração não tinha efeito nenhum. Eram apenas palavras decoradas que as freiras realizavam e que não tinham nenhum efeito. Absolutamente nenhum efeito. E aí, quando eu li essa pesquisa, eu me lembrei de uma coisa, com todo o respeito que nós espíritas temos às outras religiões, a todas as religiões, melhor dizendo. Antigamente, as orações eram feitas em latim. As missas eram realizadas em latim. E aí as pessoas que estavam assistindo não entendiam absolutamente nada. Se não entendiam nada, não tinha efeito nenhum nas pessoas, porque elas não compreendiam aquilo que era colocado. Aliás, eu tenho uma amiga, já bastante idosa, que ela questionava muito isso. Ela, inclusive, alcançou algumas missas, algumas orações rezadas em latim e que ela não entendia nada. Só os líderes religiosos era quem entendiam, né, com todo o respeito que nós temos. Então, isso aqui ajuda essa pesquisa. Aí ele classificou como oração ritualística, porque não acontecia nada no organismo e na mente dessas freiras. Mas também veio a oração real. O cérebro passa a funcionar em ritmo diferente. O poder de processamento é maior e a percepção da realidade aumenta. Qualquer coisa que você faça, fará com maior capacidade. Olha que coisa incrível. Quando você realiza as orações, a sua percepção se amplia.
Isso nós espíritas já sabemos de longas datas. Nós expandimos a nossa percepção, a percepção das coisas. O organismo se modifica segundo as pesquisas. Olha só, a percepção da realidade aumenta. Qualquer coisa que você faça, fará com maior capacidade. Você se torna mais capaz, mais aberto. Isso é a ciência que começa a descobrir essas realidades. Não é? Até que horas? Até umas 8h15? 8h20, 8h15, 8h20, né? Muito bem. Talvez antes disso a gente acabe. Ele descobriu também um elemento que a ciência já sabe mais ou menos, que são os neuropeptídeos. O que é isso, tá? A ciência comum acreditava que tudo estava no cérebro. Absolutamente tudo estava no cérebro. E ele refuta isso, tá? Esse pesquisador. As emoções, por exemplo, como a raiva, o ódio, etc. E as emoções boas também, viu, gente? Eu só citei aqui as ruins. Descobriu-se então os neuropeptídeos, que se uniam aos neurotransmissores e se derramavam na corrente sanguínea. E que todas as células possuem receptores para esses peptídeos. O que isso significa? Veja só o que ele descobriu. Que todas as células do nosso organismo têm receptores para esses neuropeptídeos. Isso significa que, deixa eu ver se ele fala mais adiante. Quando o seu ódio derrama em você, ele atinge seu fígado, seus rins, seu coração, seus ossos, etc. Todas as células do seu corpo, todos os seus órgãos compartilham dessa emoção. Então, durante as experiências, observou-se que todo o corpo se alterava e havia uma eficiência maior do sistema imunológico de pelo menos 32%. Olha só que interessante. Tá? Sobre a questão dos neuropeptídeos, só para a gente entender de forma mais clara, mais simples para nós até, é que quando você sente a raiva, ele não está falando, por exemplo, daquele hormônio que a gente derrama na corrente sanguínea quando a gente sente uma emoção forte, né? Não é disso que ele está falando. Ele está falando de outras células, tá? Que são produzidas no momento dessas emoções, positivas ou negativas, e que cada órgão do nosso corpo possui receptores. Isso quer dizer que quando a gente sente raiva, o coração sente raiva, os rins sentem, o fígado sente, todas as nossas células sentem. Se nós sentimos uma emoção boa, todo o nosso organismo vai perceber essas emoções. E ele observa mais ainda, que houve um aumento nessas pessoas pesquisadas do sistema imunológico, uma eficiência maior em 32%. Em 32%. Isso quer dizer que orar, realizar uma prece, meditar, vive melhor quem assim o faz, vive mais. Quer ver? Deixa eu ver se ele fala aqui. Logo, segundo as pesquisas, as pessoas que experimentam experiências religiosas reais, aumenta a sua saúde, sua longevidade. Olha só que interessante, as pessoas que oram mais, que meditam mais, que realizam as suas preces reais, não as preces da boca para fora, não a oração ritualística que ele chamou, mas aquela do sentimento, que faz modificar as estruturas das células, como ele colocou nessa pesquisa. Porque ele descobriu que cada órgão tem os receptores para essas células, para essas
esses processos químicos que são produzidos e que nascem certamente no espírito, na alma, no pensamento, não é? Isso quer dizer, meus amigos, que quem ora, volta a repetir, vive mais e vive melhor. E vive melhor. Não é à toa que Jesus, há 2000 anos, que é o nosso modelo e guia da humanidade, nos ensinou a orar, né? Não apenas balbuciar as palavras, mas colocar o sentimento na oração, antes de realizar a oração, né? Colocarmos o sentimento. Continua Emmanuel: se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre Jesus, confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Mas a prece, ela, como o próprio pesquisador mostrou, ela nos amplia a percepção. Aí fica mais fácil a gente perceber as coisas, a realidade das coisas. Porque quando nós estamos sofrendo, nós enxergamos as coisas de uma forma turva, não é verdade? Tudo fica turvo, tudo fica confuso. É uma angústia muito grande que nós passamos, principalmente no momento da dor. Então, quando a gente ora, a nossa percepção, volto a repetir, se amplia e tudo se melhora em nosso derredor. Aí eu venho ao Livro dos Espíritos, a nossa obra básica. Kardec pergunta lá, eu não me lembro qual foi o número da questão que eu não botei aqui. Pode o homem vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Olha a pergunta dele, A resposta é surpreendente. Sim, e às vezes com esforço insignificante. O que lhe falta é a vontade. Olha que coisa interessante. O que falta é a vontade. Pode o homem vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim. O que lhe falta é a vontade. A vontade, meus amigos, é uma potência da nossa alma e que Deus nos dotou. O que fez vocês virem aqui hoje? Foi a vontade. Foi essa potencialidade que nos pertence. Foi Ele que nos fez. Foi esse pensamento, foi essa potencialidade, melhor dizendo, que nos fez estar aqui hoje. O que me fez trazer essas reflexões para vocês hoje? Foi a vontade, que é uma potencialidade nossa, do Espírito, que Deus nos dotou, não é? E aí vocês podem até perguntar, deixa eu ver se eu fiz algumas anotações aqui. Não, sobre a vontade. Muita gente pode até pensar, não, mas quem está em sofrimento quer sair daquele sofrimento, não é verdade? Nem sempre, meus amigos, nem sempre. Muitas vezes, para certas pessoas, certas condições, elas querem permanecer naquela situação. Muitas vezes dizem que querem sair, mas no fundo da alma não querem. Tem algumas pessoas que se comprazem com a própria doença. Alguns estão doentes e dizem, eu quero ser curado, eu quero, mas no fundo não querem, porque não têm a vontade propriamente.
Pois é, existe pessoas assim, é verdade, existe. Tem um livro, uma obra de André Luiz, do espírito André Luiz, que ele traz uma situação bem interessante e que ilustra isso que nós estamos falando. Certa feita, André Luiz estava acompanhando um grupo de espíritos socorristas que, eventualmente, mergulham em regiões de sofrimento, vão em regiões de muito sofrimento, para resgatar alguns espíritos que lá estão. Regiões escuras, regiões lodosas, onde alguns espíritos permanecem por longo tempo nessas regiões de sofrimento. E aí ele acompanhou uma dessas caravanas para resgatar esses espíritos de lá. E aí nessas caravanas vão médicos, enfermeiros, técnicos da espiritualidade, para tirar do sofrimento essas pessoas. E aí eles levavam uma rede imensa, que a rede brilhava, e André Luiz achou aquilo interessante, e chegaram numa região assim bem escura, onde alguns espíritos estavam mergulhados ali em lama. E aí jogava-se essa rede, e os espíritos seguravam, então eram tirados daquela situação. E aí muitos espíritos eram resgatados. E aí André Luiz observou que muitos seguravam a rede, e aí eram retirados. E outros seguravam a rede se desfazia, e eles continuavam ali. E aí, é claro, André Luiz, pesquisador, cientista, médico, foi perguntar, mas como isso acontece depois que se reuniram? Como que para umas pessoas essa rede parece tão firme, e para outras ela dissolve? Aí André Luiz, os espíritos então explicaram a André Luiz, é que essa rede é feita de um material especial que capta a vontade daquelas pessoas. Aqueles que querem efetivamente sair daquela condição agarram com unhas e dentes e são retirados, são resgatados e levados às colônias de atendimento, de amparo, para se reequilibrarem e retornarem à sua vida normal. Enquanto que outros, que não têm a vontade propriamente, aí se desfaz, porque no fundo, eles ainda necessitam estar naquela condição de sofrimento. E aí é Deus que assim coloca? Não. É eles próprios, é cada um deles, é cada um de nós. Muitos, nós sabemos que o Espiritismo veio revelar que o inferno não existe. O inferno é nós mesmos quem criamos. Essa condição de feliz ou infeliz é cada um de nós quem cria. E essa rede era sensível a essa vontade de cada um. E por isso que muitos permaneciam lá por longo tempo, até terem condições de serem resgatados, onde a própria vontade deles assim agisse em prol deles mesmos. Então eles eram resgatados, não é? Então pode um homem vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com esforço insignificante. O que falta é a vontade. Se nós tivermos a vontade desse tamaninho, do tamanho de um grão de arroz, certamente muita coisa a gente pode modificar em nós mesmos, podemos melhorar em nós mesmos, não é? Vou pular essa parte aqui, tá? Só para a gente não... Como devemos orar, meus amigos? Como? A prece e a oração deve ser clara. Eu já citei essa parte aqui, das missas em latim, tá? Deve ser clara. Você deve organizar o seu pensamento para que seja claro, né, aquilo que você está solicitando e que seja objetiva também. Eu sei que em certos momentos de dor
muitas vezes, nós não conseguimos direcionar o nosso próprio pensamento. Nós não conseguimos articular direito as palavras. Não conseguimos dirigir de forma clara aquilo que nós queremos. Aí vem as preces que nós já conhecemos, que ajudam nesse processo. Que ajuda, as preces prontas, vai ajudar nesse reequilíbrio até nós conseguirmos direcionar o nosso pensamento, não é? A prece, meus amigos, não deve ser uma penitência, tá? Muitos de nós realizam as orações como se fosse uma penitência, como se estivéssemos pagando algo que devêssemos a Deus, à divindade ou a nós mesmos, como se estivéssemos barganhando com Deus. Não, eu tenho que fazer as minhas orações como se isso fosse uma obrigação. De jeito nenhum, Deus não obriga nada a ninguém. Essa penitência, infelizmente, ainda é um resquícios de outras religiões que nós trazemos, onde deveremos fazer X orações para pagar os nossos pecados. Absolutamente, nós ainda agimos dessa forma. Não, eu tenho que fazer uma promessa para pagar. Pagar o quê, meu Deus do céu? O que Deus requer de nós, o sacrifício que Ele quer de nós, é o sacrifício do egoísmo, é o sacrifício do orgulho, é o sacrifício da calúnia, é não realizar essas atitudes, esses sentimentos, esses pensamentos. É esse sacrifício que Deus nos pede, o sacrifício da renúncia. Renunciarmos. Tem sacrifício mais bonito? É um sentimento que nós esquecemos muitas vezes. Renunciar. Renunciar em prol do outro. Deixar de realizar uma coisa sua e realizar para o outro. Renunciarmos a nós mesmos. Não é? É esse sacrifício que Deus quer, que sejamos menos egoístas, menos orgulhosos, menos violentos. Mas quase sempre nós realizamos as preces como se estivéssemos pagando algo, não é? Infelizmente. Penitência vem de pena, penalidade, pagar, não é? A oração deve ser feita com o coração, com o sentimento. Certamente isso já foi dito inúmeras vezes. A forma nada vale, o pensamento é tudo, e que a pesquisa descobriu isso. A pesquisa lá do canadense descobriu exatamente isso, que o Espiritismo diz há tanto tempo. Então, como é que se dá o pensamento? O Espiritismo explica qual é o mecanismo que essa prece funciona. Vou tentar explicar aqui em rápidas palavras, para entendermos. Nós estamos mergulhados, meus amigos, num fluido que preenche todo o universo, que é o fluido cósmico universal. E o nosso pensamento, ele viaja nesse fluido da mesma forma que o som viaja através da atmosfera. Sem atmosfera, o som não é percebido, ele não viaja. Com a diferença de que o som se limita à atmosfera, o pensamento não viaja o universo afora, porque esse fluido preenche todo o universo. Todo o universo. Então, quando pensamos, o nosso pensamento viaja. E ele vai encontrar, evidentemente, um receptáculo, ou seja, algo ou alguém que vai receber esses pensamentos e que vai agir. Certamente nós oramos a Deus.
aos bons espíritos, que vai receber esses pensamentos e vai agir em nome de Deus. Então, é mais ou menos por aí. Vou pular aqui essa parte que nós já falamos, né? Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Marcos. Jesus é que falou isso, evidentemente, né? Silenciar e ouvir as estrelas. Olha que interessante, ouvir as estrelas. Quem disse isso foi Joana de Ângeles, um espírito que é mentor de Divaldo Pereira Franco. Ouvir as estrelas. É preciso fazer esse mergulho íntimo. Aliás, esse mergulho é muito corajoso de nós. Escutarmos a nossa própria consciência. E nós vivemos fugindo disso. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade em realizar as orações. Porque nós queremos fugir de nós mesmos. Queremos fugir da nossa própria consciência. E a oração nos permite esse mergulho interior. Esse mergulho íntimo no momento da oração. Volto a repetir, a oração é um ato de humildade, inclusive. Para fechar, eu vou contar uma história aqui, que está numa obra de André Luiz chamada Entre a Terra e o Céu. Tá? Essa obra, Entre a Terra e o Céu, faz parte da coleção O Mundo Espiritual de André Luiz, né? E lá ele conta uma história bastante interessante, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui para nós. Ali não dá para ler não, mas eu vou me lembrar. Tá? Não precisa não. A história é o seguinte: tinha um casal que Amaro e a sua mulher, eles estavam com um filhinho de 1 ano, prestes a morrer, né? Estava com uma doença e que havia sido desenganado pelos médicos, tá? Dá para chegar ali para poder ler? Dá? Tá. Eu vou ler, viu, Altair? Eu vou ler aqui esse texto, porque esse texto, não sei se vai dar para ler. Dá para aumentar aqui, Altair? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, só para eu ler esse texto. Se não der, também não tem problema não. Acho que não. É só aumentar aqui um pouquinho para ver se eu consigo ler esse texto aqui. E o que conta essa história? Conta um casal, era muito religioso, estava com esse filho de 1 ano, prestes a desencarnar. E aí a família toda reunida na casa deles, né, durante a noite, e aí todos saem para a sala e só fica Amaro no quarto, junto com seu filhinho de 1 ano, né, prestes a desencarnar. Ele então pega, é só o texto, viu? Ele junto com a mulher então sai, pronto, beleza. Por aqui mesmo dá para, aqui está melhor até para ler. Ó. E aí Amaro, a sua antiga esposa, a sua primeira esposa já havia desencarnado, tá? Isso, ali já dá para ler, tá? Se não conseguir, eu leio por aqui. Ele aí então pega o filho no colo, tá? E aí ele diz o seguinte: o que fala o autor? A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Amaro era ferroviário.
só tinha esse filhinho. Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira e colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino ao colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que o enlaçava, demorou a olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em alta voz. Odila, só para lembrar, era a sua ex-esposa que havia desencarnado anos antes. Ele se casou pela segunda vez, tá? E teve esse segundo filho e que estava muito mal. E aí ele ora: Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tem o meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los quando a tua vontade nos reclama de volta. Só ele e o filhinho. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu: Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e de luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e de dor. Dá-nos resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Ele estava muito emocionado. Amaro é casado em segundas núpcias. Odila é a primeira esposa desencarnada e que estava auxiliando ele ali como espírito. Evidentemente ele não podia ver, mas ela estava ali ao lado dele, auxiliando, ao lado dos dois, dele e do filhinho. Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Júlio era o filho de 1 ano. Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. A atitude fervorosa de Amaro, sua profunda confiança em Jesus, sustenta-lhe o equilíbrio e favorece o retorno de Júlio, o filho muito amado, à pátria espiritual, conforme estava previsto. Nós podemos tirar dessa página aí muitas lições, absolutamente muitas lições. Primeiro, o reconforto de Amaro, quando ele realizou a oração, no momento em que ele realizou a oração. E mais ainda, a oração favoreceu o desenlace do próprio Júlio. O próprio filho, ele colaborou com o desencarne do próprio filho, um desencarne tranquilo, conforme estava previsto. Mas olha a oração dele, a dificuldade que ele tinha em lidar com a morte. Mas os filhos não nos pertencem, porque o natural é os pais irem primeiro, não é verdade? Mas a oração dele confortou. E aí o espírito de Júlio retornou ao mundo espiritual tranquilamente, conforme estava previsto. Se era um karma da família ou não, a gente não sabe, André Luiz não revela, mas certamente era. Certamente era, que envolvia toda aquela família, não é? E ele estava amparado pela espiritualidade, sem perceber isso, evidentemente, mas estava amparado, não é? Então essa oração lhe deu forças, lhe deu equilíbrio, lhe deu serenidade, e ele colaborou, inclusive no desencarne do próprio filho. Então quantas lições a gente não tira nesse momento, né? De oração, nesse momento de dor. Inclusive o livro é belíssimo, né? Quem puder ler até, você pode tirar aqui que tem só um último slide para a gente encerrar sobre a oração. Pode voltar até para o slide. E aí, meus amigos, pode passar aí. Pode pular, por favor. Pronto, tá bom.
Então, para encerrarmos o nosso encontro da noite de hoje, só lembrar isso aqui, ó. A oração é um ato de amor. Eu falei o tempo todo de humildade, não foi? Mas é um ato de amor também. Mais amor ao outro, porque nós não oramos somente a nós oramos para o outro também. Para alguém que está em sofrimento, para alguém que está passando por necessidades, para alguém que está com problemas, nós oramos por eles. E isso ajuda e muito, né? Nós oramos, é um ato de amor, porque nós oramos ao outro, nós oramos a nós mesmos para nos reequilibrarmos e principalmente oramos a Deus, evidentemente, que é o Senhor de todas as coisas, não é? Então, meus amigos, era essa a nossa mensagem da noite de hoje. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima. Agradecer ao companheiro Paulo pelas palavras, pelas reflexões. Eu tenho certeza que a gente ficou aqui pensando, né? Quantas vezes já passamos por situações como essa, né? Eu lembro sempre, Paulo, de um filme que traz assim essa questão da prece. Não estou me lembrando do nome dele, mas é um filme baseado em fatos reais, em que o menino cai num lago congelado, e o tempo que ele fica nesse lago, eu até já comentei aqui, ele me impactou muito esse filme. O tempo que ele fica nesse lago, debaixo d'água, ninguém acreditava na cidade que ele fosse sobreviver. E a mãe, com muita fé, aquela coisa toda, ela vai até o médico, eles vão até o melhor médico, que diz que é o bambambam, né? E ele diz, não, aqui não tem jeito. Ela diz, mas eu vim no melhor, o senhor não é o melhor, então faça meu filho sobreviver. E ela provoca ele vai cuidando, e ela sempre ali orando, a cidade orando junto com ela. Chega um momento em que as pessoas começam a criticar como se fosse uma soberba dela, né? De que a confiança dela era tamanha. E aí, num determinado momento no filme, interessante que ela se entrega, ela passa a fazer de fato a oração de uma forma humilde, e ela entrega, e ela diz, seja feita a tua vontade, né? Porque até então ela pedia como se a vontade fosse só dela, né? Apesar de toda a fé, de toda a crença, e o menino sobrevive, é inacreditável, né? Porque o médico inclusive achava que se ele sobrevivesse, ele não sairia em condições de conviver, né, de ir para a escola e tal, e ele sobrevive. É muito lindo e mostra a força, né, e esse momento, inclusive, da humildade, quer dizer, quando ela se entrega, é que, de fato, dá espaço, inclusive, para que aconteça, né, para que o que pedir, obtireis, aconteça. Porque nem sempre também, né, Paulo, o que a gente pede é exatamente o que acontece, né? E aí, interessante essa prece do final, que nos mostra que às vezes a gente precisa pedir força e resignação para o que a gente precisa enfrentar, né? Então, uma reflexão muito linda para a noite de hoje, né? Para a gente levar para casa e também para a gente compartilhar com os nossos, né? Vamos fazer nosso segundo momento e depois a nossa prece também, né? Vamos pedir aos passistas que estão aqui. Dá para fazer individual, Paulo? Cláudio? Dá? Então vamos lá. Vamos então ficar numa posição confortável, acolher essa energia benéfica que vai chegar até nós. Deixa essa energia de amor
essa luz envolver nosso ser. Vamos respirar calmamente, sentindo nossa respiração, ouvindo nosso coração batendo, respirando profundamente, relaxando o nosso corpo físico para acolher essa energia benéfica que nos alimenta, que contribui com a nossa autocura, que nos fortalece, que nos energiza, que nos ajuda a transmutar toda energia negativa, sentimentos negativos, possamos transformá-los em sentimentos bons, em pensamentos bons, em boa energia, para assim fortalecer o nosso físico, fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso espírito. Acolhe com todo amor essa energia que está sendo derramada sobre cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados também. Recebe essa energia, se recarrega, para que ela possa nos ajudar a seguir adiante na nossa seara, para que possa limpar a nossa consciência, ajudar os nossos pensamentos a se conectarem sempre com o bem e com a luz, para que eles possam fluir, fazer essa viagem sempre conectando com a luz, com o bem, com o amor. Vamos assim nos fortalecendo, enchendo cada célula do nosso corpo de amor, de paz, de energia curadora, transmutando nossos sentimentos, transformando-os em sentimentos bons. Deixa fluir, como se estivéssemos numa cachoeira, recebendo toda essa energia amorosa que nos envolve e liberando toda a carga negativa. Enchendo nosso ser de luz, de amor, de paz, para que possamos também transmiti-los por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente passe. Sejamos luz, sejamos amor. Recebam essa energia. Deixe ela envolver cada um de vocês, cada um de nós. Que ela possa seguir com a gente. E que possamos espalhá-la
E assim, agradecemos ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, por esse momento tão lindo, tão rico, de aprendizagens, de reflexão, e que possamos sair daqui, chegar em nossos lares com essa paz em nossos corações. Nos abençoa, Pai amado, nos conduz de volta para casa e enche nossos corações de muita paz. Gratidão, que assim seja.